Fala com a tua igreja, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Com a palavra do pastor Miss Davidson. Meus queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. De pé, como facultamos todos, eu convido-lhes a leitura do texto na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo número 8. Glória seja dada ao nome de Jesus, pela muito digna chance que temos de estar na casa de Deus esta noite, poder render a eles honra, glória, louvor e exaltação por tudo que ele tem feito, por tudo que ele é, por tudo que ele representa para cada um de nós. Louvado seja Deus pela vida dos jovens, vindo dos vales. Que Deus honre vocês em tudo. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês que está envolvido nessa perene obra. Que Deus continue glorificando o nome dele através de vocês, tá bom? A liderança dos jovens, na pessoa do nosso irmão Moisés, que foi um canal de Deus para que a gente estivesse aqui. Obrigado, Moisés, pelo carinho, pela forma tão gentil de nos convidar para estar com vocês aqui essa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Feliz em poder conhecer o pastor Nilson. É isso o nome? Acertei? Que coisa boa. Prazer em conhecê-lo. Essa sumidade de pessoa alegre. Eu gosto de gente assim, inteligente, alegre, que pega no ar muita coisa. Fico feliz por isso. Gente boa, é o pastor Nilson, tá bom? Você achou o texto? Diga amém. Amém. Tem uma mão que escreve nessa tela aí ou não tem? Tem não? Então a mão não escreve na parede aqui. Glória a Jesus. Isso é só para quem tem referência bíblica, irmão. Quem não tem, está assim, irmão, que escreve na parede. Bom, eu me faço acompanhar da senhora minha esposa, a irmã Áquila Priscila, essa moça linda com quem Jesus me fez casar há 13 anos já. E eu sou grato a Jesus por ela. Essa beleza em pessoa. É a dona lá de casa, irmão. É a dona do meu coração. É a moça da minha juventude. É a mãe dos meus filhos. É a minha senhora. Te amo. Bom, você podia ter dado glória a Deus, sabia? É, pastor, porque é aquilo. Hoje eu estou arrumadinho, pastor, mas eu já fui mais feio do que você está vendo agora. E feio do jeito que eu era, ela quis casar comigo daquele jeito. Então a gente tem que dar glória a Jesus pela vida dela. Ela quis casar comigo. Glória a Jesus. E me faço acompanhar também, como o pastor mesmo já apresentou, esse casal de amigos, esse casal de Deus, pessoas abençoadoras e abençoadas. Este casal que o Senhor colocou na nossa história, no nosso caminho, o Ariel e a Ellen, de quem eu sou extremamente fã de vocês. Obrigado pelo carinho, pela beleza. Vocês são top. Só nós que entendemos, ninguém entendeu aqui. Obrigado, vocês são demais, tá bom? Ana, prazer estar com vocês. Deus abençoe. Vamos para o texto? Se achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero contar 3 e convidar você para a gente ler esse texto. Capítulo 8, versículo 18. Vamos juntos meditar nesta palavra. Diz o texto: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos lá? Eu quero contar 3 e convidar você para a leitura do texto que está aí na tela. Está na tela aí? Está na tela aí? Então eu conto 3, você lê o texto que está na tela, bem no canto aí, tá bom? Eu conto 3 e a gente lê. Vamos juntos? 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar
estiver próximo a você agora e diga para ele: suporte. Suporte. Não, bonito, alto e forte. Bonito, alto e forte. Diga para quem estiver do seu lado: suporte. Suporte. O que você tiver que suportar por causa da glória que haverá de ser revelada em você. Se ele puder, sente dando glória a Jesus assim. De fato, nós estamos de frente a um texto que parece não fazer tanto sentido, pois quem está dizendo esse texto é alguém que tem condições não só físicas, não só teóricas, mas condições práticas de falar acerca de tribulações. Quem está declinando este texto é alguém que tem condições não só intelectuais, mas questões de vivência para falar acerca de aflições. Para que nós consigamos de fato entender a carta mais poderosa que Paulo escreve, que é esta carta aos Romanos, que é uma das cartas mais teológicas que nós temos na Bíblia, que é uma das cartas que movimentou o mundo quanto à sua leitura. Nós temos que nos apropriar não só do contexto de Romanos, mas o contexto em que a igreja de Jesus em Roma está vivendo. E para isso a gente precisaria de tempo exíguo para tal. Portanto, eu quero de forma muito sintética essa noite somente relembrar ao coração e à mente de vocês a verdade do que Paulo está dizendo. Perceba, a igreja de Cristo Jesus na cidade de Roma é uma igreja forte, é uma igreja grande, é uma igreja proeminente, é uma igreja que está em crescimento constante e total. A igreja de Jesus na cidade de Roma é uma das igrejas de maior população, podemos dizer. É uma das igrejas que tem o maior número de membros, por conta da grandeza da cidade de Roma. Nos dias de Paulo, a cidade de Roma não era só o Império Romano, não era só a capital do Império, era também o centro político de todo o mundo antigo, como também era o maior centro de religião da época de Paulo. Perceba, eu não estou falando do centro do cristianismo, eu estou falando do centro da religião. Era a cidade de Roma a maior cidade daquela época, portanto, era uma cidade que sofria grandiosamente com a miscigenação de povos. Não era um povo puro, não era uma raça pura, eram várias raças no mesmo lugar, várias etnias no mesmo lugar. Cada povo com o seu modelo, cada povo com a sua cultura, cada povo com a sua religião. E diz a história que Paulo, quando fundamenta essa igreja a partir do evangelho da graça de Cristo Jesus, Paulo começa a sofrer com a retaliação daqueles que viviam outras culturas. Então perceba, a igreja de Jesus em Roma era feita por asiáticos, era feita por judeus, era feita por africanos, contextualizando com a nossa ideia, e cada um dentro da sua cultura queria expressar o culto a Deus. E agora Paulo vai ter que desmistificar esta ideia que a cultura implica com a verdade do reino de Deus. Paulo vai ter que desfazer as questões culturais para um viver para Deus através da graça que há em Cristo Jesus. E aqui existe uma série de problemas. O primeiro deles é que o Paulo, quando começa a escrever esta carta, ele vai falar acerca do poder da lei. E eu aqui não vou ter tempo para, junto a vocês, dissecarmos a carta de Paulo aos Romanos.
mas ele vai começar a falar sobre o poder que a lei ainda tem em algumas pessoas que, por causa da lei, não vivem a verdade da graça de Deus que alcança. Porque para nada, disse Paulo, valeria a lei. A lei só vale para matar a alma, mas a graça de Deus é o que dava vida a eles. Disse Paulo que por causa da lei os homens pecaram, mas ele também disse que aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou o pecado. Eu acho lindo estas falas de Paulo, quando nós nos deparamos a essa verdade, não só cultural, do que Paulo está pregando. Paulo ainda vai descer, e eu acho isso muito lindo, porque Paulo ainda vai descer as partes mais baixas de uma pessoa comum, de um ser humano. Ele vai dizer acerca da guerra literal que existe dentro de cada um de nós. Quando de fato nós lemos a Bíblia dentro do capítulo de número 7, nós vamos observar Paulo escrevendo aos Romanos acerca da estrutura ou da base dessa guerra que existe dentro de nós. Esta guerra que lutamos contra a carne e o espírito que luta contra a carne. E disse Paulo, esta guerra é tão poderosa que eu mesmo sou um homem que, quando quero fazer o bem, eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, esse eu já fiz sem ver. É esta guerra que Paulo implica em dizer acerca da estrutura ou da base dessa guerra, esta dualidade que existe dentro de nós. Mas eu quero esta noite, dentro do tempo que me é proposto, falar-lhes acerca deste capítulo de número 8, que para mim passa dentro de um conceito de justificação tão poderosa, porque Paulo vai começar o capítulo 8, e o versículo de número 1, ele já vai começar dando a palavra de um peso tão terrível. Ele vai abrir o seu papiro, ele vai tomar uma pena como caneta, vai tomar um tinteiro para marcar estas palavras, e vai dizer: portanto agora, mesmo na carne, mesmo vivendo debaixo de guerra entre a carne e o espírito, mesmo estando num lugar onde a cultura é mais forte do que nós, mesmo vivendo numa grande cidade, Paulo vai dizer: portanto agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu acho lindo a fala de Paulo, porque dentro de todas as verdades que ele implica, esta verdade da justificação, para mim é a que mais alegra minha alma, porque de fato a verdade é esta: o diabo, o adversário das nossas almas, todos os dias ele luta contra nós para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos fazer retroceder, e mais, ele é o acusador das nossas almas. É ele quem diante de Deus aplica todas as nossas faltas e diz: ela não pode, ele não pode, ele é pecador, ó Deus. O sangue de Jesus parece não ter validade, porque o diabo diante de Deus nos acusa. É isto que Paulo escreve: ele nos acusa de dia e de noite, todos os dias. Agora aparece Paulo como uma verdade, uma trombeta de Deus para nos dizer: por mais que o diabo nos acuse, para aqueles que andam segundo o Espírito e não andam segundo a carne, para estes não existe nenhuma condenação, porque o Espírito e o sangue do poderoso Deus é quem nos justifica de todo o pecado. Sabe o que eu acho legal aqui? E eu preciso dizer isso para alguém que tiver coragem de levantar uma mão para dar glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo? É que você tinha tudo para não vir para o culto hoje. Os teus erros, as tuas falhas, os pecados que você já cometeu foram apresentados diante de Deus, e o diabo não te queria aqui, mas Deus, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, te justificou de todo o pecado. E é por isso que não existe demônio que possa te acusar, porque não há condenação para aqueles que estão em Deus.
Aleluia! Esta verdade de Paulo mexe com a minha alma. Ele vai continuar dizendo, e faltaria-nos tempo, mas eu quero somente pincelar isso. A verdade do que Paulo diz acerca de quem vive no Espírito e a realidade de quem vive na carne. E eu acho isso tão pontual em Paulo, porque esta parece-me a realidade dos nossos dias. Quem está no culto, diga amém. Oi, nem todo mundo está no culto. Vou perguntar de novo, quem está no culto, diga amém. Amém. Parece-me a realidade, pastor Wilson, do que nós vivemos hoje. Esta definição que Paulo entrega sobre a vida de quem vive no Espírito e a realidade de quem vive na carne. Verdade é que quem vive na carne, ele já está preocupado, porque falta 10 minutos para as 8 da noite, e ele está louco que o culto termine, para ele ligar na pizzaria e pedir a pizza da noite. Quem vive na carne já está cansado, porque o congresso foi ontem e é hoje. Já tinha que ter acabado ontem o congresso. Quem vive na carne está preocupado com amanhã, que é segunda-feira, e ele está dizendo: pregador, antes faltava 10, agora só falta 9 minutos para as 8. O senhor tem que acabar logo esse negócio, porque eu quero ir para casa dormir, porque amanhã tenho que trabalhar. Quem está vivendo na carne está louco para o culto terminar, para ver se ele vai em uma dessas ruas aqui da nossa comunidade, dar um perdido, para ver se ele encontra alguém, para ver se ele vai ter alguma coisa no final do culto. Quem vive na carne só está pensando aqui e agora. Mas verdade também é que veio gente para o congresso e está vivendo no Espírito. E irmão, eu vou dizer, eu sinto de pregar isso aqui. Quem vive no Espírito dá para ver na cara dele e na cara dela que ela está vivendo no Espírito. Ela está entendendo que Deus está no ambiente. Ele entende que esse lugar é para adorar a Deus. Ele veio disposto, me ajuda, ele veio disposto a dar glória a Deus. Tem alguém que veio no Espírito aqui? Levante a mão e adore. Eu acho lindo quem vive no Espírito. Oh glória, meu som está indo embora. Oh aleluia. Eu acho lindo quem vive no Espírito, pois quem vive no Espírito não vive perturbando ninguém, irmão. E eu acho lindo isso, porque de fato quem vive no Espírito vive para agradar a Deus e servir a Ele de todo o coração. Então perceba, guarda isso e não se esqueça: o tanto que você está vivendo na carne está sendo provado com as suas atitudes, e o tanto que você vive no Espírito é mostrado no tanto que você tem condições de adorar a Deus. Quer saber por quê? Quem vive na carne está pensando aqui e agora, como eu falei, mas quem vive no Espírito está vivendo a vida dizendo: Senhor, eu estou mais que esta vida se termine logo, para que de fato nós vivamos a realidade do que o Senhor guardou na eternidade para nós. Eu vou dar a palavra e receba quem quiser receber. É fácil de ver quem vive no Espírito, porque quem, como disse Paulo no capítulo 8 e versículo 5, quem vive no Espírito tem a mente do Espírito. E aí eu vou ligar com o que vocês estão vivendo. Quem vive no Espírito tem a vida focada na glória que há de ser revelada. Quem vive no Espírito, quem vive no Espírito, eu acho isso lindo. Paulo vai continuar pregando e ensinando as verdades de Deus, só que falando acerca do momento. Quem me ouve, diga amém. Amém. Falando acerca do momento, Paulo vai ter um problema. E o problema que Paulo tem para resolver é o seguinte: a igreja de Roma é tão grande, tão poderosa, tão influente, tão cheia, que alguns da igreja de Roma estavam pregando a seguinte verdade: é possível viver para esse Deus sem ter que passar pelas aflições deste tempo. É viver uma vida dentro de uma teologia triunfalista, aonde Deus não pode permitir de maneira alguma e de modo nenhum que você sofra as dificuldades do tempo em que você vive. E aí Paulo vai dizer:
eu tenho por certo que as aflições do meu tempo presente não são nada em correlação com a glória que em mim há de ser revelada. Eu falei, eu vi só um glória a Deus, eu vou dizer de novo. Não sei se porque baixaram o som, pelo menos para mim aqui, mas eu vou lhe repetir. Ouça isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sei que o nosso tempo é difícil, eu sei das provas que há nesse tempo, mas nada do que a gente possa sofrer nesse tempo haverá de se comparar com aquilo que está reservado em glória para nós. Então aqui a gente precisa parar um minuto para fazer um fórum. Porque de fato verdade seja dita, quem me vê diga glória a Deus. A verdade do nosso tempo está implícita num tanto que a gente aguenta sofrer por Cristo. As verdades do nosso tempo estão empíricas e explicitamente no tanto que a gente suportará aguentar o que está acontecendo e aquilo que ainda está por vir. Sabe o que eu acho lindo? E aqui eu preciso mostrar isso a vocês. É muito simples ver quem vive no espírito e quem vive na carne. Porque é possível que você conheça alguém que viva tanto na carne, que ele aproveitou da pandemia que nós vivemos nos anos passados, e ele aproveitou isso para escapulir da presença de Deus. Oi. Talvez você conheça alguém que se convalidou das dificuldades da pandemia. Um número excessivo de gente que morreu por causa do Covid, o tanto de escassez que muita gente sofreu, os problemas que se surgiram por causa disso, e alguém que já queria uma chance para sair fora, aproveitou a pandemia e meteu marcha. Você conhece alguém assim? Eu conheço um bocado de gente. Ah, pastor, mas por que é que Deus permitiu isso? O porquê Deus permitiu, você vai ter que perguntar para Ele. Porque dono do céu é Ele, dono da vida é Ele. Eu não tenho condições de responder isso. Mas de uma coisa eu sei: Ele permitiu a pandemia para revelar a verdade do coração de muita gente. E sabe o que eu acho lindo? E preciso pregar isso aqui. É que independente das aflições desse tempo presente, olha que coisa boa. E eu vou falar. E se você não dá glória a Deus pelo que eu vou dizer agora, tá bom de aceitar Jesus. Mesmo no meio de tanta gente que morreu, tanta gente que a gente não queria que foi embora, veja como Deus é tão bondoso com você. Ele te permitiu a vida. Ele não permitiu que você não fosse infectado, mas Ele permitiu que, mesmo sendo infectado, você continuasse vivo, continuasse adorando, continuasse crente. Você está na casa de Deus, irmão. Você veio para o culto, é o último dia do congresso, você veio para adorar. Então abre a boca, solte a voz e adore ao Senhor. Características de quem vive no Espírito. Paulo vai continuar dizendo: as aflições deste tempo presente. Eu acho tão lindo isso, porque Paulo conhece tanto o tempo dele. Seu nome, servo de Deus. Ô Rogério, o Paulo conhece tanto o tempo dele, que ele está dizendo para ele e para quem tivesse condições de ler a carta dele na igreja de Roma. Ele disse: eu tenho certeza, eu estou tão certo disso, que as aflições do nosso tempo presente não haverá de ser comparada com aquilo que por Deus está reservado. Eu